subir as montanhas e passear pelos arredores de Nova Friburgo. Uma prática em que existe o registro desde 1886, quando os alunos internos do Colégio Anchieta faziam os denominados passeios higiênicos. No entanto, a prática do montanhismo se inicia com a vinda de imigrantes alemães para instalar indústrias têxteis em Nova Friburgo, na segunda década do século XX. Entre esses empresários alemães, foi notadamente Otto Siemens, proprietário da fábrica de Filó, que tinha o hábito do montanhismo e incentivou essa prática esportiva no município. Em 1902, foi colocada uma cruz, provavelmente por seminaristas do Colégio Anchieta, no alto de um morro que ficou sendo conhecido como Morro da Cruz. A trova é uma tradição de Nova Friburgo. E quem melhor descreveu as suas montanhas utilizando essa técnica literária foi José Guilherme de Araújo Jorge. Nascida em 1916 em Tarauacá, no Acre, diplomou-se no Rio de Janeiro em Ciências e Letras. Esse talentoso trovador nos legou a obra Canto a Friburgo, publicada em 1961, com inúmeras trovas em que exalta, além de outros aspectos do cotidiano da cidade, a sua natureza e, notadamente, as suas montanhas. Nova Friburgo, desde a sua fundação, era conhecida como uma região salubre. Os tuberculosos a procuravam para a cura e convalescença de sua doença. E por isso, o trovador, em A Palavra Saúde, exalta a salubridade de seu clima. Nos seus ares sem névoa, nas manhãs de abril ou nas noites de maio, o céu azul anil é mais azul que todos os azuis do mundo e é mais profundo o céu do que o céu mais profundo. Nessas manhãs assim, de ares puros e finos, batem nossos pulmões como se fossem sinos, brônzeos sinos que têm uma grande virtude, saudar em nossa vida a alegria e a saúde. Friburgo é um coração bendito e milagroso que torna em sangue bom todo sangue venenoso e ressuscita sinos mudos que jaziam em torres arruinadas que se desfaziam. Dá força ao cansado, ânimo ao doente, entusiasmo ao que estava mal e decadente. E por isso, segundo a narração da lenda, impassíveis estão numa estranha oferenda 5 cumes da serra, e não há quem os mude. Querem dizer no céu a palavra saúde. Max, eu queria entender um pouquinho dessa psicologia do montanhista, né? Montanhista. Um apaixonado por subir montanhas. Como é que foi? Como é que você começou? Você teve influência de alguém? Como é que você descobriu esse prazer de subir montanhas? Então, eu tive sim uma influência, foi os meus pais, né? Meu pai também gostava muito, ele era caçador, ele vivia na mata, pescando, sempre acampando e sempre me levava. Minha mãe também gostava Minha mãe, na verdade, foi a primeira a me levar na montanha, né? Que foi a Catarina mãe. Aos 9 anos já ela me levou a primeira vez. Então isso já faz 32 anos atrás que eu subi a minha primeira montanha, que foi a minha mãe que me levou. E isso depois você retomou isso quando na sua vida? Então, daí depois da minha mãe ter me levado, eu fui bastante vezes, né? Fui às vezes com o pessoal da escola até os 11, 15 anos, aí eu comecei a trabalhar e estudar e deixei um pouquinho de lado. Mas agora, uns 10, 15 anos, eu voltei com força total no montanhismo mesmo, praticando esse esporte. E eu queria entender um pouquinho do seu cotidiano, porque veja bem, você é um homem casado, tem filho, mas todo final de semana você gosta de subir montanha. Isso é o quê? É um vício? Isso acaba se tornando um vício? Se você não subir uma montanha, você não se sente bem? Como é que é? É, isso aí, acaba se tornando um vício, né? Um cotidiano. A gente no final de semana chega na quinta, na sexta, já fica
ligando para os amigos para saber para onde vai, como é que vai ser. E é todo final de semana? Todo final de semana. Todo sábado ou no domingo, ou no sábado e no domingo, a gente está marcando para ir em algum lugar, para se divertir na montanha. Lá é o nosso lugar, lá a gente se sente bem, a gente fica feliz, a gente conversa, a gente vê os animais, as flores, é uma maravilha. E isso daí é quase que uma filosofia de vida, né, Max? Você todo final de semana se reunir com um grupo, subir montanha, isso te traz o quê? Uma paz, uma tranquilidade? O que isso traz de benefícios para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional? Então, né, durante a semana a gente trabalha, naquele trabalho a gente se estressa, fica cansado e quando vai chegando no finalzinho de semana a gente vai começando a ficar feliz, né? Vai lembrando que vai ter a trilha. Isso aí renova nossas energias, né? Quando a gente cai ali no mato, que começa a andar e começa a sentir aquele cheiro, é uma harmonia muito grande com a natureza e a gente se sente ali completo, né? Ali o nosso final de semana a gente volta na segunda ali com a energia total para ter aquela semana de trabalho tranquila. É uma terapia maravilhosa. E você já levou seu filho para fazer uma subida? Sim, já levei ele algumas vezes. Já levei ele na Pedra da Pirâmide, já levei no Chapéu da Bruxa, no Pico da Caledônia, já estou iniciando ele já. E você conseguiu influenciar outras pessoas com essa questão do montanhismo? Assim, pessoas fora daquelas pessoas que você já conhece, assim, que adoram o montanhismo. As pessoas vendo essa sua prática, também, eu também quero fazer isso me faz bem. Vamos supor, a gente está falando hoje de doenças modernas, como depressão. Isso é recomendado para pessoas que têm esse tipo de problema, depressão? Isso daí, você acha que isso seria uma boa terapia? Olha, isso aqui é uma ótima terapia. Vou te dizer que é uma terapia de graça, né? Porque você é só chegar na trilha e começar a andar, porque ali você esquece dos problemas. Você é só alegria ali dentro da trilha, né? Você, a pessoa que é amante da natureza, ali ela fica completa. Uhum. E agora, quando você chega nesse ponto aqui e resolve subir uma dessas montanhas, você vai num dia e volta no outro, não tem essa coisa de acampar, né? É uma atividade que você faz num dia só. É uma atividade que a gente pode ser feita num dia só, né? Até em poucas horas, na parte da manhã você pode, ali por exemplo, a Pedra da Pirâmide, meia horinha você sobe e atinge ali o cume e tem uma vista maravilhosa da cidade. Não é o dia inteiro também, não precisa ser o dia inteiro, não precisa ser 2, 3 dias. Até a gente, às vezes, se programa quando vai para um lugar mais longe. Tem um acampamento, a gente tem que passar o dia, porque é muito longa a caminhada. Mas tem as atividades também que, bobear aí com 5 horas, você atinge o topo de uma montanha e desce e está tudo tranquilo. Agora, Max, mesmo sendo uma rotina assim na sua vida, você sempre tem descobertas, né? Cada vez que você sobe uma montanha dessa, cada vez você descobre alguma coisa? Sim, a gente está sempre atrás de alguma coisa nova, né? Onde alguém ainda não foi, alguma coisa inédita, então a gente está sempre buscando aí algumas imagens para mostrar para o pessoal, que o pessoal aqui nosso, eles são exploradores, né? A gente gosta de explorar lugares novos, não só os lugares onde todo mundo já foi. A gente gosta de lugares novos que ninguém pisou ainda. A gente explora aqui muito o Caledônia, né, a face norte, face sul. A gente está sempre caminhando por ali para poder buscar novas imagens, novos lugares, né? Porque o montanhismo é isso, não é só ir nos lugares que já foram explorados. O montanhismo também é a exploração, né? A busca de novos lugares, novas emoções.
Rômulo, como é que iniciou a sua paixão pelo montanhismo? Na verdade, né, desde criança, meu pai sempre levava assim para montanha, mas não era assim com aquele espírito, né, que a gente tem hoje. Aí de 3 anos para cá, eu comecei com um grupo, né, que é até do Rosalva, aí, um amigo nosso também. Comecei com um grupo dele a subir montanhas. E hoje eu não consigo viver sem, sinceramente, assim, todo final de semana tem que ter, entendeu? É uma coisa que cativa a gente, faz bem para a saúde também. E é um esporte, né, que a gente ama mesmo de coração. É isso que eu queria entender, um pouquinho dessa psicologia, essa coisa de ser um amante do montanhismo. Todo final de semana, se você não subiu uma montanha, você não se sente bem. Para começar a semana fica mais dura, né? Isso aí, é um pé direito, você falou certo agora. A semana não fica a mesma coisa. Quando eu não venho, quando eu não tenho assim, um contato com o meio ambiente, com a natureza, a semana não é a mesma coisa. Durante a semana a gente se sente mais cansado, sente falta mesmo, na verdade. E isso é quase que uma filosofia de vida, né? Agora, quando a gente fala assim em montanhismo, a gente fica imaginando assim, uma pessoa do outro lado, eu estou um pouco obesa, eu sou uma pessoa sedentária, eu trabalho o tempo todo em frente ao computador, então para mim não dá para ter essa prática esportiva. É isso mesmo ou isso está aberto para qualquer um? Olha, isso é uma grande ilusão, né? Eu realmente escuto isso todo dia no trabalho, até dentro de casa mesmo. Mas qualquer pessoa pode ter acesso a montanhas, né? Lógico, umas são mais difíceis, né, de ser conquistadas, mas tem outras, tipo a Pirâmide, né, a Chapéu da Bruxa, que são montanhas assim fáceis de ser conquistadas, na verdade, né? Então, Rômulo, uma pessoa assim que esteja realmente muito acima do peso, que tem esse problema do sedentarismo, não há problema. Ela pode começar por montanhas assim mais simples. Quanto tempo leva para subir uma montanha dessa? Para chegar aqui tem que ser de carro? O ideal seria vir até aqui de carro, para você subir até o Caledônia. Porque você já chegar até esse ponto que a gente chegou e daqui subir uma montanha é pesado. É uma distância assim um pouco elevada, né? Eu já fiz do Cascatinha até o Caledônia, mas a pessoa que tem menos preparo, é ideal vir até aqui. Nesse ponto, que é um ponto de apoio. Isso é o posto avançado de montanhas aqui. Daqui você tem acesso a várias montanhas, né? Então o ideal seria você vir aqui com o seu carro, parar o carro aqui, né? Tomar uma água, conversar um pouquinho, depois subir aí pro Caledônia, pro Babilônia, Pirâmide, Chapéu da Bruxa. Tem várias opções aí para o pessoal. Para quem está começando, qual a montanha que você recomenda? Olha, a montanha mais simples aqui, no meu ver, é a Pedra da Pirâmide. 10 minutinhos, 15 minutinhos aí, você sobe chega lá desse tranquilo, ponto? não tem risco nenhum, entendeu? Não tem escalaminhada, não tem... Então é uma montanha simples, entendeu? Agora, de qualquer forma, você recomenda um guia? Ou se você chegar nesse ponto aqui, esse posto avançado, te der uma indicação, você acha que um grupo pode seguir ou precisa de alguém que dê um rumo aí? Olha, a gente sempre fala, né, para ter um guia, na verdade. Porque qualquer caminhozinho errado você pode se complicar. Na Pirâmide é simples, mas né, tem a entrada da trilha, né, que a pessoa não conhece. Então é sempre bom, não precisa nem ser um guia, mas uma pessoa que saiba e conheça o local, né? Geralmente a gente fala isso pro pessoal. E você, com essa sua prática esportiva, você já influenciou outras pessoas também? Já influenciei minha esposa, né, que às vezes vem, né, que trabalha muito também, não pode vir sempre. E outras pessoas, amigos e parentes também. Graças a Deus a gente vai tentando influenciar o pessoal, porque é uma prática esportiva muito legal e a saúde também fica 100%, né? Fica 100%.
Nos salões do Hotel Central, no dia 20 de julho de 1935, foi criado oficialmente o Centro Excursionista Friburguense. O primeiro presidente foi Friedrich von Weir, que daria nome a uma montanha em Nova Friburgo, no bairro do Cascatinha. Era o segundo clube de montanhismo do Brasil. O montanhismo se desenvolveu de tal forma em Nova Friburgo que o município sediou um encontro nacional da prática desse esporte no Hotel Engert, localizado na rua Alberto Browne. Júnior, esse posto aqui é um posto avançado de montanhismo. Como é que é esse lugar aqui? Esse posto avançado surgiu da visão do Wagner, proprietário, da necessidade de haver um posto onde os montanhistas pudessem vir acampar para seguir viagem para qualquer das montanhas aqui da região. A localização do Ararat propicia que você tenha acesso tanto ao Caledônia, que é a montanha principal onde ele está instalado, quanto às montanhas que estão em volta. Então você pode atingir o cume do Caledônia, você pode atingir o topo da Pedra do R aqui também, você pode atingir a pedra do Cardinó ou Babilônia, você pode atingir a Pedra do Furtado ou Chapéu da Bruxa, a Pirâmide, você pode atingir, e as outras montanhas próximas aqui, o Morro do Garrafão e etc. Então foi essa necessidade, a necessidade dos montanhistas terem um posto para poderem acampar enquanto continuam com a aventura na montanha. Então quer dizer, eu chegando nesse ponto aqui, que partiu de um sítio, né, que vocês chamam de um posto avançado, né, eu posso escolher uma dessas montanhas. Uma pessoa que esteja começando assim no montanhismo, qual é a mais simples para a gente começar a subir? A montanha mais simples que a gente usa até como treinamento é a Pedra da Pirâmide, que é muito fácil de ser subida. Tem alguns lances ali de um pouco de dificuldade, que é bom para treinamento, é o que eu pessoalmente recomendo para um treinamento. No caso é trilha, né? Só para esclarecer, não é escalar a montanha, né? São trilhas. É uma trilha aberta no mato. Como todas as trilhas, é aberta inicialmente por animais e depois é aproveitada pelo homem para seguir montanha acima. A maioria esmagadora das trilhas que a gente vê já foram abertas por animais antes. E outras são abertas por mão humana mesmo desde o início. Mas essa é uma trilha muito antiga, feita aí pelos primeiros moradores do Cardinó, que é uma montanha que faz fronteira também com o Cardinó. O Cardinó, ele está no 3º distrito? Ele está no Campo do Coelho? No Campo do Coelho. É um local tradicional e ele faz justamente fronteira aqui com o Morro da Caledônia. Né? Faz fronteira aqui, tanto é que a gente pode ver daqui a Pedra da Babilônia, cujo costado oeste fica voltado para a Vila do Cardinó. Quando a gente fala, você citou no caso Cardinó eram imigrantes suíços. Sim. Essas trilhas que vocês percorrem aí, eram trilhas também de tropeiros? Pelo que eu sei, a trilha aqui da Cascatinha São Lourenço era muito utilizada por pessoas que vinham fazer comércio, né? Até já, se não me engano, século XIX. Tem muitos marcos históricos ali, tem muros feitos por escravos, pelo que se diz na região, e muita gente vinha nos anos 50, depois que a estrada foi reaberta por um prefeito da época, muita gente vinha de São Lourenço para o Cascatinha fazer comércio e etc. Se não me engano, também vira igreja. No caso, um iniciante no montanhismo, partindo desse ponto aqui, as pessoas, mesmo em grupos, elas podem partir sozinhas ou você recomenda sempre alguém que já conheça a trilha? Para quem não conhece, sempre é bom ter alguém, segurança sempre em primeiro lugar. Mesmo as trilhas mais simples podem acarretar problemas se acontecer alguma coisa imprevista. Então sempre é bom, sempre é recomendável ter a segurança em primeiro lugar e chamar alguém, um guia,
que a gente aqui no Ararat sempre vai ter alguém que possa ajudar a fazer a guiagem até o topo das montanhas. A gente está olhando primeiro para o topo da montanha do Caledônia, com 2.257 metros de altitude. No momento aí está encoberta pelas nuvens, como um dia no clima de hoje. E a gente indo para a direita, a gente vai chegar exatamente na Pedra da Arca de Noé, que é uma trilha que a equipe do Ararat abriu até lá em cima, a 2.008 metros. Atrás dessa pedra tem a famosa Pedra do Macaco, que é uma formação geológica que tem o formato de um rosto, de uma cara realmente do macaco. Continuando lá para a direita, a gente tem a Pedra do Lalau, que é a extremidade oeste do Caledônia. É uma pedra conhecida porque ela ficava na propriedade Laurentino Cardinó, cujo apelido era Lalau. Indo mais para a direita, a gente tem a Pedra da Babilônia, que faz justamente também fronteira com o bairro do Cardinó. Tem 1.630 metros aproximadamente. Continuando, a gente tem ali a Pedra da Pirâmide, dá para ver daqui, com praticamente 1.400 metros, que é a pedra ideal para que o montanhista faça um treinamento e a pessoa que está se iniciando também comece no montanhismo. Então a da pirâmide é essa aqui. Essa aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem uma relação de nomes de montanhas aqui em Friburgo, e vocês também estão dando umas delas, por Sim. exemplo, a do Macaco. Sim. Eu nunca ouvi falar. Sim. São montanhas que vocês agora passaram a dar essa denominação. Isso, muitos montanhistas eles costumam batizar as pedras com um nome qualquer que eles preferem. Isso também varia porque muitas vezes um montanhista chegou, deu um nome, depois outro, mas não contou aos outros, e às vezes outro montanhista pode chegar e também batizar uma pedra com um nome qualquer. Essa Arca de Noé, como o Ararat ele é um nome ligado à Bíblia, né, foi um nome que a gente achou por bem batizar como Arca de Noé. Existe também ali a Baleia de Jonas, que é uma outra pedra um pouco menor, que também foi batizada pela equipe do Ararat, e a Cara de Macaco, pedra aí conhecida aí pelo formato, né? E são muitos pontos aqui de muita beleza que a gente consegue atingir e ver e fotografar através dessa região. E vocês pensam em oficializar esse nome? Como é que vocês vão fazer isso? Não. Isso aí simplesmente foi dado por nós e determinados nomes são aceitos pela sociedade, pela comunidade e acabam pegando. Não tem nenhuma pretensão disso não. Aqui realmente por ter sido a trilha feita a partir do Ararat, aquela pedrinha ali em cima, uma rocha de granito de 77 mil toneladas, porque eu fui lá e medi, ela é a Arca de Noé, batizada aí pela equipe. As montanhas de Nova Friburgo são o alinhamento mais importante do Brasil em termos geográficos, com 1.500 quilômetros de extensão. Nova Friburgo possui inúmeras montanhas, morros, picos e pedras, como a dos Três Picos, Pico do Caledônia, Morro do Ronca-Pedra, Pedra Cabeça de Dragão, Pedra Garrafão, Pedra da Babilônia, Pedras da Catarina Pai, Mãe e Filho, Morro do Gato,
Pedra Chapéu da Bruxa, Pedra da Pirâmide, Pico do Fonvail, Pedra Janela das Andorinhas, Duas Pedras, Pedra do Porcelê, Pedra do Imperador, Morro da Cruz, Pedra Riscada, Pedra do Cão Sentado, entre outras. Ficou constatado que os 2 cumes mais altos da Serra do Mar são o Pico Maior dos 3 Picos e o Pico do Caledônia. O primeiro, situado no Parque Estadual dos 3 Picos, na região conhecida como Salinas, com 2.366 metros, e o segundo com 2.257 metros, situado no bairro de Cascatinha. Uma pessoa que faz uma trilha, qual o tipo de indumentária que ela deve vestir e portar? Eu vou usar como exemplo, um exemplo meu do que eu uso e posso assim recomendar. Existem também outras versões também para esse tipo de atividade. Você tem que ter uma roupa que permita os movimentos, você tem que ter uma boa liberdade de movimentos, tem que ser uma roupa que lhe permita evaporar o suor, que não aqueça muito, e também, de preferência, que ele proteja do frio, caso seja necessário. Então é sempre bom você levar uma calça de um bom tecido, um tecido resistente, que lhe permita os movimentos com toda a segurança e que também permita a evaporação. O perigo aí das cobras, etc., é bom levar um boot, uma bota de cano longo. Existem alguns montanhistas que preferem levar uma perneira e um tênis mais adequado. Também isso aí vai do gosto de cada um. Uma blusa que permita a evaporação do suor e, sempre que possível, é sempre recomendado levar um casaco impermeável de nylon, caso você vá fazer um pernoite ou vá enfrentar uma chuva na montanha. E com relação a líquido e alimentação? O que você propõe? No caso, não levar refrigerante, levar, no caso, água e para uma refeição. Porque geralmente uma trilha, no caso do Caledônia, são umas 3 horas para ir e voltar. Nesse meio tempo, uma mochila, levar pouca coisa. Sempre fazer jus assim a visualizar que você tem que se alimentar corretamente e se hidratar corretamente. Então, nada melhor do que água, ou alguma bebida repositora de sais também, você pode usar. Alimentos, tem muita gente que usa alimentos liofilizados, que você joga água e você prepara o alimento. Tem muita gente que usa macarrão, você pode levar pão, você pode levar fruta, desde que seja possível levar com tranquilidade na sua mochila. Qualquer alimento que você possa preparar de maneira rápida, que seja nutritivo, e que tomando cuidado também de não sujar o meio ambiente, Então, embalagens sempre ser trazidas de volta com você. Então, é sempre bom se hidratar bem, hidratar bastante, se alimentar bem antes de partir para a montanha e levar um alimento que você possa preparar de maneira rápida e que você possa guardar os resíduos depois com você. Sempre tomando cuidado com estar hidratado e estar bem alimentado com o que você pode transportar com segurança na sua mochila.
Gosto destas montanhas verdes, revestidas com o tapete felpudo das matas fechadas, estampadas no roxo e amarelo, estampadas de acácias e quaresmas em buquês floridas. Gosto dessas montanhas azuis, musicadas pelas águas que rolam frias, esquecidas, sussurrando cantigas infantis, perdidas por entre os tinhorões e as sombras das ramadas. Montanhas que parecem grandes ametistas ou ondas gigantescas de um estranho oceano, espumantes e mais puro, e mais perto dos céus. Diante destas montanhas, fiel, eu me prosterno, sacerdote que sou da ordem da natureza, deslumbrado e submisso ante tanta beleza, na humildade do efêmero aos pés do que é eterno. Diante delas me sinto insignificante e pequeno, como córrego humilde a sangrar nas encostas, e a minha alma, impregnada de poeira e veneno, leve e pura se ajoelha, a rezar de mãos postas. São meu altar de fé, de amor, de sonho e paz, modelando no espaço órgãos e castiçais, nos seus gestos de pedra e nas altas arestas. E sobre elas, o céu azul, descomunal, é a cúpula sem fim de imensa catedral, onde Deus pontifica em luz e canta em festas. Como começou a sua paixão pelo montanhismo? Praticamente eu tinha uns 11 anos. Fomos fazer uma excursão aqui no Pico do Imperador, em Friburgo. Era a trilha de burro. E tinha uns primos que gostavam de escalar, outros de fazer trilha. Com 12 anos começaram a me levar. Pedra da Babilônia aqui, Pico do Caledônia, que não existia trilha. A última casa era do seu Natael aqui em cima. Aqui. A gente parava para beber um leitezinho ali. Garrafão, outra montanha que tem aqui. Aí eu comecei com essa influência desde 12 anos. Aí, criando amor pela natureza, ver a cidade de cima como é bela, nosso vale, né? Que lá do Garrafão você dá para você ver como Friburgo é um vale, parece até um vulcão, né? À noite, aquele vale aceso assim, cheio de montanhas rochosas lindas. Aí, um belo dia, eu tinha uns 15 anos mais ou menos, meu médico falou: poxa, cada montanha que você for, tira uma fotozinha para mim de cima, para mim ver um ângulo diferente de Nova Friburgo. Aí, naquela época era aquelas fotos analógicas, né? Tinha que até rodar a câmera, rezava para não queimar, né? Aí tirava as fotos, ia lá, dava uma para ele. Pô, mas é lindo, é lindo. Aí comecei a fazer isso. Aí depois abri um grupo no Face, entrei pro Abante, conhecemos essa galera aqui já há bastante tempo já, galera super boa, Júnior Miranda aí, um técnico fera da área aí, Vaguinho começou aqui 15 anos, Pepinho no rapel, Romulo Cantra Dandas, que é fera, tem um amigo nosso, Júnior Tequila também, fera no rapel também. Então rapaziada, todo mundo gosta, tem os mesmos ideal de mostrar Nova Friburgo, suas belezas naturais, que a cidade é linda, né? O pessoal sai daqui para procurar diversão em outros locais e não conhece nossas cachoeiras, nossas montanhas, nossas estradas. Um lugar lindo, maravilhoso, que vocês podem ver aqui. Então essa incentiva a gente cada dia mais estar fotografando e mostrando pontos diferentes e lindos dessa maravilhosa cidade que é Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Agora, você é o mais veterano de todos. Então, desde que você começou a subir a montanha até hoje, sofreu alteração a paisagem, picadas, queimadas, que a gente teve queimadas. Olha, teve muita alteração essa paisagem? Com certeza, a Caledônia queimou praticamente todo, né? A vegetação já não é mais a mesma. Eu tive nos 3 aviões. A Catareira praticamente está toda rompida. Tem uma avenida até lá em cima. O Chapéu da Bruxa também é muito bem frequentado hoje. Mas, em geral, o pessoal está conservando. Está com o ideal que a natureza está... Então não teve muita alteração não, né? A alteração é o seguinte, porque antes de 81, ainda era trilha por Caledônia. A Petrobras comprou uma parte ali, né? Aí ficou com essa parte. Aí o prefeito na época, acho que era o Heródoto, ali determinou que ia ficar uma parte para o público que está até ali, até hoje, né? Certa parte lá de cima da Caledônia não dá para usar. E lá
colocar as antenas lá em cima, era uma trilha também. Quase não tinha casa nenhuma aqui para ir você ir no cume do Pico do Imperador. Era tudo fechado, aí fizeram escada, tudo lá em cima, quer dizer, devastaram um bocado, mas o visual ainda está lindo. Como tem vários locais que o pessoal ainda não conhece aqui em Friburgo, mas com certeza vão conhecer através da gente. Agora, o pessoal que... Eu já entrevistei pessoas que são, na verdade, pesquisadores de plantas raras nessas montanhas. Eles não recomendam muito essas aberturas de trilhas, né, muito abertas, porque eles falam que abrindo essas trilhas, às vezes você está arrancando flores, uma flora da região, tem que ser uma trilha bem estreitinha, né? O que acontece com a gente tem um ideal ecológico muito grande. E nosso lema já é jamais destruir a montanha, jamais destruir uma planta, sempre conservar o local. O que acontece? Um animal, um cavalo, uma trilha já feita por um animal, a gente aproveita ela. Sim. A gente vai andando. Não sai abrindo picada, não. Não vamos cortando árvore nem nada, tá entendendo? E a gente vai para aquele caminhozinho tal, até ele chama de um determinado local comum. A gente faz a marcaçãozinha pelo celular, via satélite, isso e aquilo, a gente já tem um clique já, depois que tem que fazer na mão. Mas praticamente é tudo trilha feito por um animal já, não usamos nada, vamos na mão mesmo, devagarzinho, sem... Tem o Pepim, que é fera para conhecer as plantas, o Júnior Miranda é fera também para conhecer as plantas, que não pode pisar em cima, e isso, Pepim de olho, parece que enxerga longe, não pisa ali. E não pode arrancar também, né? De maneira nenhuma, se você arrancar, isso é crime ambiental, né? Pô, arrancar da natureza, nasce ali uma bromélia, mesmo uma planta mais simples que possa aparecer. Linda que está aqui, né? Lindo ali, vai arrancar, não tem como. Tem que ser plantas de altitude, né? Que tem que ser preservadas. Então, só daqui, tem plantas raras que só dá aqui, passarinhos raros, que só tem aqui em Nova Friburgo. Vem pesquisadores do mundo todo aí, Caledônia, olhar, vem para outros locais olhar, mas também são ambientalistas também, não mexe nada, não toque nada. No dia 4 de setembro de 1964, o avião Vickers Visconde da VASP bateu no pico do Caledônia, matando 34 passageiros e 5 tripulantes. Nunca ficou confirmado o que levou o avião a chocar-se com o pico do Caledônia. Posteriormente, outro desastre aéreo ocorreu em 20 de dezembro de 1984, com o choque de um avião igualmente no pico do Caledônia, matando todos os seus ocupantes. Recentemente foi realizada a atualização das montanhas mais altas que compõem a Serra do Mar. As medições anteriores eram da década de 1960 e havia erros nos 2 cumes mais altos da Serra do Mar, o que possivelmente pode ter sido a causa dos acidentes. Bom, vocês que praticam montanhismo, vocês descobrem coisas incríveis, né? Um desses são resquícios de acidentes de avião que acontece aqui nessa região de Friburgo. Essas peças que vocês têm aí foi de que acidente? Esse aqui foi do avião Visconde, de 1964, colidiu aqui na face norte do Pico Caledônia, em 4 de setembro de 1964, na qual morreram 40 pessoas, sendo 35 passageiros, 4 tripulantes, mais um pessoal do resgate que morreu ali no local. A altitude dele estava abaixo, que é a 1.800 metros mais ou menos, às 4h30 da tarde. Acho que teve um erro entre a cabine de comando e a torre. Eles pensavam que estava na altitude de 1.800 pela cidade de Rio Bonito. E, no caso, estavam no Caledônia e ocorreu esse acidente trágico aqui na cidade de Nova Friburgo, que é comentado até hoje. Vocês acharam ao mesmo tempo todas essas peças ou vão achando aos poucos? Eu tive lá da primeira vez em 2002, antes da grande enchente de 2011, onde na época tinha muito mais destroços na época, né? E eu recuperei parte da fuselagem, parte dos vidros da cabine, vidros do compartimento de passageiros e alguns desses materiais, material de isolamento do trem de pouso,
a cobertura aqui da linha de transmissão telemecânica de atuação dos ailerons do avião, isolamento térmico, a parte interna entre os dois cascos que isolam a temperatura externa e as guarnições do trem de pouso. Está muito parecido com a época que eu estive lá, a não ser pela vegetação, que houve uma certa mudança e grande parte dos destroços desceram mais de 15 ou 20 metros. Mas ainda é possível, como o pessoal recentemente encontrou, mais partes desse avião, que era o avião da VASP, da Aviação Aérea São Paulo, que não existe mais, um Vickers Viscount, série 701, com tripulação e passageiros, que teve um erro de navegação, né, não se sabe exatamente o porquê aconteceu, acima de Campos e se desviou 35 quilômetros, no caso para a direita da rota, vindo se chocar aqui, pensando que estavam sobre a cidade de Rio Bonito, né? E na época foi um acontecimento, porque muita gente veio para cá. 2 anos antes havia acontecido uma grande queimada no Caledônia, então a mata estava muito mais baixa, tanto é que se a gente pegar as fotos antigas da época, a gente vê a vegetação muito baixa e quase não reconhecemos hoje, que hoje a vegetação está toda recuperada. Então essa é a diferença daquela época para hoje. Ele bateu em 4 de setembro de 1964, às 16 horas e 34 minutos. E muitas pessoas, a partir dali, foram, pessoas do Cascatinha, né, foram lá para ver o local, a cena, né, do desastre, etc., para conhecer. E a gente, mais tarde, eu andando pela Caledônia, já mais de 15 anos atrás, também me deparei com esse local onde aconteceu esse acidente. Lá também tem muitos objetos, tem objetos pessoais das pessoas, passageiros, mas também tem muito objeto de gente que foi lá. Ah, tá. Tem muita coisa que o pessoal acabou esquecendo lá, que não era gente que estava no avião. Robson, você é carioca, né? E você vem de vez em quando a Friburgo e você está querendo introduzir o rapel aqui como uma atividade turística em Friburgo, né? Sim, sim, perfeitamente, Janaína. Na verdade, o rapel é um meio muito seguro, totalmente seguro, né? E que tem uma acessibilidade para todos. Pessoas que não conhecem a técnica, pessoas que nunca fizeram rapel, ela tem a possibilidade de descer, claro, com o instrutor ao lado, né, sem problema algum, e é uma atividade que chama muito turista. Hoje, na verdade, no Rio de Janeiro, isso popularizou, né, a atividade de rapel. E quais são as montanhas ou morros que a gente pode fazer o rapel aqui em Friburgo? Então, a gente tem aqui a Simpatia, né, a Feiticeira, aqui a gente tem o Imperador,
também, né? Que dá para se fazer rapel, né? Porque quando a gente propaga rapel, tem muitas vias que a gente faz escalada e depois o rapel. Porque o rapel praticamente é isso. É a técnica inversa da escalada. É a descida. A descida, justamente. Só que porque se popularizou? Porque o rapel, na verdade, a gente chega por trilhas. Então todas as pessoas que são trilheiras, que são montanhistas, fazem trilhas e chegam no ponto de rapel. Então essa área aqui é uma área maravilhosa de ser explorada, são muitas pedras sensacionais que as pessoas conseguem chegar com trilha. Chegando com trilha, tem essa possibilidade de fazer um rapel seguro e fazer um retorno por trilha sem precisar fazer escalada. Então, quer dizer, eu vou subir a montanha com você, né? A gente vai subindo e quando chega nesse ponto, aí a gente vai descer via rapel. Justamente. Então explica pra gente aí todos os equipamentos, Claro. Tudo que usa para o rapel. Explico assim. Então, aqui temos a corda. Essa corda aqui é uma corda Polaris, 11 milímetros, que justamente é utilizada para atividades de rapel, né? É uma corda semi-estática, que é justamente, basicamente, ela tem mais ou menos aí uns 7.500 quilos de tensionamento, ou seja, ela suporta um tensionamento de 7.500 quilos. É onde vai amarrar as pessoas. Justamente. Na verdade não seria amarrar, mas seria a ancoragem que é feita, né, a abordagem para descida. É isso aí. Vamos botar amarrar. Então, isso aqui é o capacete, até o capacete da minha equipe, Time Adventure. A gente utiliza na técnica da vertical, a técnica do rapel, para justamente não ter o risco de repente um deslizamento de alguma pedra pontuda, alguma coisa assim, cair na cabeça do participante. Somente para isso, né? Nada mais que isso, a prevenção contra acidente, né? Temos aqui uma luva de raspa justamente para não queimar a mão do participante, porque como tem um atrito com a corda, tem a descida, né, contra a gravidade, a pessoa corre o risco de queimar, né, a mão. Então justamente ela serve para isso aí, para a pessoa justamente não queimar a mão, né, na questão da descida. Tudo preventivo, né? Esse equipamento aqui é o Baudrier, né, a famosa cadeirinha. Ela justamente, ela tem uma capacidade, umas regulagens, tanto de cintura, né, como das pernas direitas e esquerdas, e justamente ela tem uma capacidade também de mais ou menos uns 2.500 a 3.000 kg de tensionamento. Então, ou seja, a pessoa pode ficar despreocupada, não tem peso que justamente não que rebente uma cadeirinha dessa, né? Justamente esse aqui é colocado para poder fazer a descida do participante. Então, a gente faz a técnica de manobra e o equipamento vai todo justamente nessa cadeirinha aqui. Esse aqui é um cordelete, aparentemente parece ser bem frágil, mas justamente ele tem uma tensão de mais ou menos uns 2.500 quilos. Ele não rompe menos que 2.500 quilos, né? A gente utiliza ele para justamente fazer um bloqueio na via, né? Um bloqueio da corda. Temos aqui 2 tipos de freios, justamente esse aqui que é o freio da descida do rapel. Esse aqui é o famoso freio 8, né? E esse aqui é o freio ATC. Ambos para poder justamente criar um atrito na corda, para justamente o participante não descer direto. Isso tudo é uma técnica que justamente a gente faz para poder fazer a descida com total segurança. Isso aqui é muito fundamental também, né? Que na verdade é uma fita tubular de 60 centímetros. Ela justamente tem a mesma capacidade de tração e justamente a gente utiliza para poder fazer ancoragem. O que é ancoragem? Ancoragem justamente é onde é o ponto fixo, onde a gente fixa a corda, né, para justamente fazer a descida com total segurança e que nada venha acontecer, nenhum rompimento venha acontecer, né? Temos a fita tubular de 50, né, 60 e de 1,50 m. Isso aqui é uma peça muito fundamental também no rapel, né, que é justamente o mosquetão. Esse mosquetão aqui, né, esse aqui está batendo 23 kN, ou seja, 2.300 kg de tração, né? Ele não rompe, né, com até 2.500 kg de tração, né? E justamente ele é utilizado na cadeirinha e ligado justamente no freio para poder fazer o bloqueio da corda, né? Aí aqui a gente tem outros modelos, né? Modelos melhores, outros com justamente
a abertura mais fáceis. E esse aqui justamente é o de aço que a gente utiliza sempre na ancoragem da descida, beleza? Para fazer o rapel precisa ter um limite assim de peso? Então, é especificação somente da cadeirinha, não por conta do peso, e sim pela circunferência do abdômen da pessoa, mas é uma base de mais ou menos até uns 110 quilos, é tranquilo, beleza? Dá para fazer. Esse é o material básico para qualquer um participante fazer a descida do rapel, né? Coloquei meu baudrier, a cadeirinha, tem o mosquetão que liga a cadeirinha e o freio, né? Aqui vai ser passado a corda, a técnica aqui é muito segura, né? Basicamente, a corda devidamente ancorada, esse aqui é só um exemplo, né? Lembrando que essa ancoragem é só para poder justamente fazer a explicação, não é feita assim, dessa forma. A corda ela passa pelo freio, cria um certo atrito, né? E o mosquetão me liga entre o meu corpo, que é a cadeirinha, justamente com o freio e o atrito da corda. Automaticamente a pessoa, com justamente o participante, ele com a luva de raspa, ele joga a mão para trás e à medida que eu for liberando, eu vou descendo. Entendeu? Então é uma coisa super segura, né? Então, ou seja, eu posso, botar meu corpo para trás que eu não desço, né? E quem vai descer justamente é o participante. Ele que justamente controla toda a técnica da descida, como eu estou fazendo aqui. Deu para entender? Vou liberando e vou descendo. Essa é justamente a técnica. Entendeu? Então é uma coisa super segura. Nada que tipo assim seja uma coisa agressiva que a pessoa vai colocar e automaticamente vai se deslizar na corda, porque tem total segurança e total bloqueio aqui do equipamento. Nova Friburgo, parada de um caminho, a caminho do céu, como escreveu o trovador Araújo Jorge. O camping Ararate é uma parada antes de subir qualquer das montanhas. Pode-se acampar ou se hospedar em um dos cômodos do camping, inclusive para obter informações sobre as trilhas e solicitar um guia, o que é altamente recomendado. Wagner e Neviane, nós estamos aqui no sítio Ararate, né? Aqui é um posto avançado de montanhas. Como é que surgiu a necessidade desse posto avançado? Porque vocês já residem aqui, né? Nesse sítio, escolheram essa região belíssima para morar. Então, a gente viu a necessidade aí, como o pessoal aí nas entrevistas falou, a gente participa aí das montanhas, né? E a gente é apaixonado por ela. Então a gente acabou decidindo de vir morar na montanha, né? Por gostar muito. E nós percebemos assim a necessidade que o montanhista tinha quando vinha a Friburgo para ele ter um ponto de apoio. A gente está aqui perto da famosa Caledônia e a gente percebeu que o pessoal que vinha tinha que vir lá de baixo, fazer a ascensão à montanha e teria que voltar no mesmo dia porque não tinha condições, não tinha um espaço adequado para receber esses montanhistas. Então surgiu a ideia aí, junto com os amigos, com a minha esposa e tudo, a gente começar a receber os montanhistas, A gente é montanhista, então acabou virando uma família, recebendo esse grupo aí. E isso começou assim há 15 anos atrás. E hoje, graças a Deus, a gente está com uma estrutura aí, bem bacana, com área de camping, a gente tem a casa que recebe grupo, a gente tem as suítes, E isso tudo está sendo aí elaborado e voltado para o pessoal da montanha, para o pessoal que fotografa pássaro, que faz pesquisa, biólogos,
né, esse público-alvo que a gente assim, quer agregar, né? E outras pessoas também que querem vir à montanha e não tem tanta experiência, e aqui ela acaba tendo um suporte, né? E no caso, vocês acabaram criando, né, como você citou, um local de hospedagem. Quer dizer, as pessoas podem vir aqui, dormir, até para ver do quarto você ter uma vista linda das montanhas, ver o amanhecer, né, o pôr do sol. E você cuida dessa parte, né? Você também, quando as pessoas pedem, você também faz uma refeição, o café da manhã, não é isso? A gente voltado assim para a pessoa ficar mais confortável, porque como aqui é uma montanha, não é um lugar muito próximo a esses estabelecimentos. Então a gente pensou em colocar aqui para poder facilitar para eles também, porque muitas vezes eles chegam cansados porque subiram uma montanha, aí tem uma refeição gostosinha, nada melhor, né? Aí a gente oferece o café da manhã, o almoço, tudo isso assim com agendamento por enquanto para poder ficar mais organizado. Tá certo. Então, vocês agora já têm uma conta no Instagram, né? Isso. A gente tem a conta no Instagram, que é o Caledônia Camping, né? Temos também no Facebook, que é o Camping Pico da Caledônia. E tem o site também, que é o Camping Pico da Caledônia. Então, a gente está aí nessas 3 mídias sociais aí, né? Inclusive, foram os amigos que fizeram... Os próprios montanhistas que se mobilizaram, né? Isso aí, Janaína. O incrível disso daí foi isso daí, que assim, a gente tinha a ideia, a gente estava botando, né? Preparando o espaço, né, para poder receber. E os amigos entraram com essa parte sem a gente saber, do Instagram, Facebook, o próprio site, e começaram a divulgar aí nosso lugar, nosso espaço, né? Colocaram nossos telefones aí também para contato e graças a Deus tem dado certo, tem evoluído, temos recebido aí pessoas do Brasil todo. Inclusive no Carnaval a gente recebeu um grupo de Belo Horizonte, né, de 22 montanhistas, que se encantaram com o espaço, se encantaram com Nova Friburgo, se encantaram com essas montanhas aqui todas aí que você acabou conhecendo, né, Janaína? E, inclusive, eles estão querendo até voltar. A gente está tentando, Janaína, oferecer um conforto, né? De repente a pessoa é do Rio de Janeiro, é do Espírito Santo, é de fora, quer vir na Caledônia, se for caminhar lá de baixo até lá em cima, é uma caminhada de 6, 7 horas aí, né? Então, a caminhada pesadíssima. Então, a gente ficou aí, né, como um ponto de apoio para trazer esse público aí, a pessoa ficar aqui com conforto, com internet. O pessoal que está no camping tem tomadinha perto da barraca, tem refletor para montar sua barraca de noite, tem o espaço da fogueira, tem chuveiro quentinho, né? A gente tem também o chuveirinho tudo direitinho aí para o pessoal do camping. Estamos montando agora um abrigo também, para a pessoa também ter mais conforto. A gente está sempre tentando buscar melhorar e oferecer mais conforto para as pessoas que querem visitar aí não só o Caledônia, mas como o entorno aqui, né, Janaína?
do Caledônia possui uma das mais belas vistas tanto de Nova Friburgo como de outras localidades. Pode-se visualizar a Baía da Guanabara, uma parte da cidade do Rio de Janeiro, da região serrana, assim como em dias mais claros, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Guapimirim, Magé, Nova Iguaçu e a região dos lagos, como Maricá, Araruama e Cabo Frio. No dia 14 de julho de 1954, escalava o Pico Maior Hermano Fontão, acompanhado do famoso escalador carioca Silvio Mendes e mais dois outros, Salomice Smith e Wilson Melo. E essa escalada repercutiu muito entre os excursionistas do Rio de Janeiro. Nessas imagens, vemos o registro dos amantes do montanhismo aproximadamente entre as décadas de 50 e 60 do século XX. Juran Santos, você é fotógrafo profissional da flora e da fauna aqui dessa região. Então, eu queria que você começasse pela fauna. O que você encontra aqui nessa região que você é também montanhista? Sim. E que você tem feito o registro? Então, aqui tem várias possibilidades de registro, né? Plantas, orquídeas, bromélias, musgo, muito musgo, né? Em árvores, por exemplo, que você consegue um resultado incrível. Uma luz dentro da mata também, o resultado é muito positivo também, dá um resultado incrível. E falando de outras áreas, uma das espécies incríveis que a gente pode também ter registro saindo daqui do campi, que é a saudade de asa cinza. Que, por exemplo, é um dos registros mais difíceis para as pessoas que curtem fotografar pássaros, é um dos registros mais complicados. Então você tem que subir em 1.700 metros, mais ou menos, ela é dessa altitude, nessa época ela está nessa altitude. Tem uma árvore que tem uma semente e basicamente elas ficam se alimentando ali. Então a época de fotografar ela é exatamente agora. E o que a gente faz? Sai de madrugada, senta lá e fica esperando, de repente o dia inteiro, e às vezes não consegue nenhum registro. E quando você dá sorte, você vê 5, 6, aí a felicidade vai lá em cima. Inclusive, essa espécie vem pessoas turistas de outros países, né? Tem registros daqui que vêm só para fotografar essa espécie aqui no Caledônia. Ela é uma espécie que vocês chamam de endêmica. Exatamente. Uma saudade de asa cinza é o nome popular. E ela é muito, por ser muito rara, existe uma atração maior na fotografia dessa espécie. Quando o pássaro é mais raro, então existe uma possibilidade de você correr mais atrás. Quem gosta mais daquela fotografia e quem consegue, é basicamente como você conseguir um troféu. Então a gente fica encantado quando tem um bom resultado, né? O que você pode, quais foram os registros raros aqui que você tem feito dessas espécies endêmicas aqui na região? Sim, vamos lá. A saudade de asa cinza e a tesourinha da mata, que também é um registro incrível. E por ser interessante, o local que ela escolheu, né, para fazer ninho é do lado do campi. Olha que incrível. Tem um registro maravilhoso dela fazendo ninho, fabricando ninho, né, e chocando os ovinhos para os filhotes poder voar depois. Então isso é incrível. Aqui no caso, para as pessoas entenderem, você fotografa tanto a flora como a fauna naquilo que a gente chama de campo de altitude, né, que são pássaros que só ficam
como você falou, 1.700 metros, né? E plantas também, né? Exatamente. 1.500, 1.600, 1.700, agora vou pular para 2.280 de altitude. Tá? Então, nessa faixa, são pássaros mais raros que vivem exatamente nesses locais. E, consequentemente, eles não estão assim tão sujeitos à extinção pelo fato deles voarem num campo de altitude maior, né? Diferente desses que voam em campo de altitude menor, que estão mais sujeitos a serem capturados, mortos ou não. Não, na realidade é um pouco pior. Vou te explicar. Vou te explicar por quê. Por exemplo, esses pássaros que vivem nessa altitude, se por acaso a montanha correr um risco de pegar fogo, então basicamente esses pássaros, filhote, ninho, todos eles vão ser destruídos. Então o risco é um pouco maior. Por que a saudade de asa cinza é uma espécie ameaçada? Né? Exatamente por isso, por causa da altitude. Então não é mais simples, é um pouco mais complicado, por isso que são mais raros. Entendi. Porque a impressão que se tem, né, a gente que é leiga, é que quanto maior o campo de altitude, mais seguros eles estão, mas não é o caso. Não, nesse caso não. Na realidade é um pouco mais de risco. Risco no sentido que eu falo, se a montanha é preservada e nunca vai existir queimada, não existiria problema, iria viver sempre. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Às vezes pode correr de pegar fogo, como a Caledônia já pegou fogo várias vezes, então tem essa preocupação nesse sentido. Uma vegetação de muitos anos, certo? Aí você imagina isso se perder por causa de uma queimada. E nem sempre são raios, né? Quando é raio causado natural, é até compreensível, a gente entende. Agora, quando alguém coloca uma vela lá em cima, né? E essa vela acaba gerar um incêndio, isso daí é muito doloroso para a gente. E imagina os pássaros, anfíbios, insetos, que é uma quantidade gigantesca que existe nessa área aqui, né? Animais raros e tudo isso sendo detonado pelo fogo. Então é muito complicado. A própria onça, né? A onça parda que existe nessa região, né? A gente não tem avistamento dela aqui, mas fezes a gente vê em vários pontos. Então você acaba fugindo ela daqui para uma área mais urbana, que também não é interessante. Então o fogo realmente é uma cena que falar é até triste nesse sentido, viu? E você é fotógrafo, chama o quê? Fotógrafo da natureza? Qual a especialidade? Sim, eu costumo falar fotógrafo amante da natureza. Eu curto esse termo. Eu gosto muito de noturna. A minha escalada, a minha subida na montanha, por exemplo, é simplesmente para conseguir uma boa imagem noturna do céu estrelado, uma árvore num ponto legal, para poder executar as estrelas, né? A cavidade da montanha ou alguma árvore. Ou uma pedra também. Isso para mim é a parte mais gratificante de estar em cima da montanha. E o que mais de curioso assim dentro do seu trabalho? Há quantos anos você está fazendo esse trabalho de fotografia aqui na região? Bom, na realidade eu faço foto desde 14 anos de idade. Então eu sou completamente apaixonado pela natureza. Eu vou ter que revelar a minha outra idade, que eu já falei uma, né? Então eu estou com 45. Então dá para somar isso daí. E sempre foi natureza, sempre amei pela natureza. Eu tenho o meu trabalho profissional do outro lado sobre o Friburgo, né, que é outra questão, mas a parte mais que me encanta a nível de fotografia é poder estar na montanha, poder estar dentro do mato para executar altas fotos. E como é que você compartilha essas suas imagens? Vocês compartilham em redes sociais, você comercializa? Como é que as pessoas podem ter acesso a essas fotografias, essas imagens que a gente não vai ter, né? Nunca. Como é que a gente conhece o seu trabalho? Ok, é só entrar no Insta, né? Juran Studio. Lá tem um caminhão de arquivo. Vocês podem ficar à vontade, pode compartilhar, pode pegar, não existe problema nenhum. É tudo liberado lá para quem quiser usar e curtir e até mesmo pegar para colocar na sua capa do jeito que você quiser. É totalmente liberado para isso.
André, eu queria que você falasse inicialmente sobre essa questão da Mata Atlântica. O que a gente tem aqui em volta? Uma mata primária, uma mata secundária? Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso. No caso aqui do local onde nós estamos aqui no sítio Ararate, que é próximo, nos pés do Caledônia, você tem diferentes tipos de mata. Você vai ter desde uma mata que está em processo de regeneração, que é uma mata que está aqui ao nosso lado. Então, determinadas espécies vão poder estar presentes ali. Mas, por exemplo, numa área aberta como essa que está aqui ao nosso lado, não são as mesmas espécies que vão ocupar uma mata em regeneração, uma mata mais preservada em estágio clímax, vão ser outros tipos de espécies, e uma área aberta. Então, as espécies que ocupam determinado tipo de mata está relacionado ao nível de sucessão em que essa mata se encontra. Quanto mais preservado é o nível de sucessão ecológica dessa floresta, mais raras tem a tendência de ter mais espécies raras, porque um dos grandes fatores que levam as espécies à ameaça de extinção é a destruição do seu hábitat. E no caso das espécies florestais, os fragmentos preservados, ou seja, os fragmentos em estágio clímax, são os que são mais afetados com a perturbação da mata, com destruição do hábitat, né? As matas que têm estágio de regeneração, a gente tem bastante aqui na nossa região. Olhando aqui assim, tem também, no caso aqui do Caledônia especificamente, você tem um ecossistema muito especial dentro da Mata Atlântica e que a gente precisa de ter noção da riqueza que nós possuímos, que é o ecossistema de campos de altitude ou campos rupestres, onde existem espécies de aves e de plantas que são específicos desse ecossistema, que são ecossistemas que vão existir acima de 2.000 metros aproximadamente. No campo de altitude você tem uma série de vegetais específicos que não são árvores, porque as condições ambientais que existem nessas altas altitudes são condições de frio extremos, de insolação muito forte, de vento muito forte, e isso não permite o crescimento de árvore. Tem que ser espécies vegetais adaptadas a esse ecossistema. As aves, dentro do ecossistema de campo de altitude de Mata Atlântica, especificamente aqui no Caledônia, algumas aves são mais específicas de você encontrar no Caledônia e são aves muito bonitas, né? Mas eu destaco algumas. Eu destaco uma do ponto de vista ornitológico, e de estudo de evolução. Existe uma espécie chamada garrincha chorona, que é uma espécie endêmica de campos de altitude e parece que a distribuição dela só tem aqui nos campos de altitude da Serra dos Órgãos, aqui também tem no Parque Estadual do Três Picos, no Caledônia, tem também no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Itatiaia, e depois acho que você só tem registros de espécies assemelhadas na Cordilheira dos Andes. Então você tem uma espécie de muito interesse de estudo com relação a processos evolutivos, o que levou essa espécie a ficar isolada aqui no sudeste da Mata Atlântica, nos campos de altitude, que é a garrincha chorona. Não é um animal tão bonito, mas é um animal muito importante desse ponto de vista do estudo da ornitologia. Agora, você tem talvez o mais raro e o mais
que a gente tem um apelo mais para os amantes da observação da observação de ave, é a saudade de asa cinza, que é um animal raro, e essa região aqui do Caledônia é o melhor ponto de avistamento dessa ave do Brasil. Não tem lugar melhor no Brasil para você registrar essa ave, que é uma ave que tem um assovio curto, como se fosse um riscado fino. É uma ave muito importante, é uma ave ameaçada de extinção, também característica desse ambiente, um pouco mais abaixo do que o campo de altitude, né? Mas você também tem o sanhaço frade, que é uma ave muito bonita que tem aqui, e eu destaco também pela beleza e pelo encantamento que nós temos aqui, talvez o beija-flor de tupete também seja um animal que merece referência e que tem aqui nessa região aqui, próximo aos campos de altitude, e você vê, você vai ficar encantado, entendeu? E são espécies importantes que só vão ter nessas altitudes, nessas condições que a gente tem aqui na região. Então, só para a gente enfatizar o quanto esse local ele é especial, com relação à saudade de asa cinza, que a gente tem aqui na nossa região, e é um atrativo para o mundo, não é só para o Brasil. Observadores de pássaros do mundo inteiro vêm aqui ao Caledônia para observar a saudade de asa cinza. Só para a gente ter noção da magnitude de como esse local é especial, existe um site no Brasil que reúne a publicação das fotos dos observadores de pássaros do Brasil todo, que é o Wikiaves, que é considerado a enciclopédia ornitológica do Brasil, que é um site espetacular para quem quer se desenvolver na observação de ave. E nesse site, que existe a publicação dos registros no Brasil, eu não sei os números precisos, mas essa saudade de asa cinza, por exemplo, tem por volta de 100 registros, 100 fotos desse animal publicado no Wikiaves. E esse site ele coloca a distribuição geográfica de onde essas fotos foram tiradas. Em suma, de 100 registros que existem da saudade de asa cinza, é da ordem de 80 a 90 registros do Caledônia, né? Então é um local extremamente importante para a observação de aves, especificamente para a saudade de asa cinza. O turismo de ave tem um potencial muito grande de se desenvolver aqui na região, mas a impressão que eu tenho é que está faltando algum ente integrar os atores que já funcionam. Talvez a prefeitura ou o poder do Estado fizer alguma ação integrativa dos atores, e não podemos também deixar de fora um potencial do desenvolvimento do conhecimento, e a gente vê então o potencial do Cefet, por exemplo, que formam profissionais de turismo e que podem desenvolver uma linha especificamente para o turismo relacionado à natureza, que é o grande atrativo da nossa região. E dentre esse grande ramo de turismo relacionado à natureza, o turismo de observação de pássaro, que inevitavelmente vai levar ao turismo da pessoa que também gosta de botânica, turismo das pessoas que gostam de borboleta, ou seja, turismo de observação da natureza, como um grande ramo do turismo, um grande potencial que nós temos aqui na região. Então falta
o que eu percebo é que falta uma ação integrativa na região de todos os atores que já atuam no turismo de observação da natureza. Não só quem atua no turismo, como quem pratica esse turismo de observação, essa atividade de observação da natureza. A região possui fotógrafos espetaculares de observação da natureza. Você tem pesquisadores que redescobriram plantas que estavam há muitos anos sem ser registrada pela ciência. Nossa região é muito rica em biodiversidade e a gente precisa de montar uma rede onde essa riqueza da biodiversidade se transforme em riqueza financeira para quem atua nessa cadeia do turismo de observação da natureza. Ex-Friburgo, no cimo da montanha, em seu ninho florido. Ex-Friburgo, um jardim suspenso, no alto erguido, paragem de beleza infinita e de calma, onde respira o corpo e onde repousa a alma. Cidade cujo nome é um símbolo e um troféu, parada de um caminho a caminho do céu.